Ao longo da história, a humanidade já sofreu com diversas epidemias, propagadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. Populações foram verdadeiramente dizimadas em tempos em que a medicina ainda não era avançada como nos dias de hoje. Estragos foram tão expressivos como terremotos, tsunamis ou até mesmo grandes guerras. Exemplos disso, podemos citar o atual coronavírus, uma pandemia global que já tirou a vida de aproximadamente 330 mil pessoas, com casos em todos os continentes do planeta. E é sobre essas pandemias que ocorreram algumas há muitos anos atrás, outras nem tanto, que vamos falar no vídeo de hoje. Então vem comigo e conheça as maiores epidemias de toda a história. Cólera. Sua primeira epidemia global em 1817 matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimentos contaminados e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. Tuberculose. Em seu auge, entre os anos de 1850 a 1950, o número de mortes por conta da tuberculose pode ter chegado a até 1 bilhão de pessoas. A doença infecciosa é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela existe desde a antiguidade e permanece ativa até os dias de hoje, sendo altamente contagiosa. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias. O pulmão é o principal órgão atacado. Os sintomas clássicos são tosse crônica com expulsão de sangue, escarro, febre, suores noturnos e perda de peso. A infecção de outros órgãos pode causar vários outros sintomas. Atualmente, mais de 95% das mortes por tuberculose ocorreram em países economicamente atrasados, principalmente Índia, Indonésia, Paquistão e Filipinas. Em 2016, 1,3 milhões de infectados morreram no mundo. Varíola. A varíola é uma doença infecciosa causada pelo vírus Orthopoxvirus variolae e que tem a capacidade de levar o paciente a óbito. Caso isso não aconteça, o paciente pode ficar cego e ter as marcas e bolhas características da varíola por todo o corpo. De 1896 a 1980, cerca de 300 milhões de pessoas morreram graças à varíola. A doença atormentou a humanidade por aproximadamente 3 mil anos. A campanha de vacinação antivariólica, iniciada em 1967, foi a principal responsável pela eliminação dos últimos casos de varíola no país. No entanto, devido à gravidade da doença, é recomendado que o conhecimento acerca dos sintomas, das causas e do tratamento da varíola seja disseminado ao máximo para evitar novos casos. A Organização Mundial de Saúde considera a varíola uma das doenças mais devastadoras de toda a história e o diagnóstico rápido dessa condição aumenta as chances de sobrevivência do paciente. No ano de 1971, ainda foram notificados 19 casos de varíola, sendo todos eles no Rio de Janeiro. AIDS. A AIDS foi identificada pela primeira vez em 1981. O vírus HIV provavelmente se desenvolveu a partir de um vírus de chimpanzé, que foi transferido para seres humanos na África Ocidental na década de 1920. Com o tempo, descobriu-se que a doença era causada pela troca de fluidos, principalmente sangue e sêmen. Assim, soube-se que a AIDS é uma doença que pode ser transmitida pela relação sexual, pelo uso de agulhas compartilhadas, por transfusão de sangue e existe a possibilidade de que a transmissão ocorra durante a gravidez, ou seja, passando de mãe para filho. O auge da AIDS ocorreu nos anos 80, passando assim a ser considerada uma pandemia por conta da escala de sua propagação, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Estima-se que até o final de 2018, quase 75 milhões de pessoas haviam sido contaminadas com AIDS, e cerca de 32 milhões faleceram vítimas dessa doença em todo o planeta. Exemplos de famosos brasileiros que morreram em decorrência da AIDS, podemos citar os cantores Cazuza e Renato Russo, também o britânico Freddie Mercury. Por décadas, a doença não tinha cura conhecida, mas os medicamentos desenvolvidos na década de 90 agora permitem que as pessoas com a doença tenham uma vida normal seguindo o tratamento regular. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que aconteceu no ano de 1918 a 1920, atingindo todos os continentes e deixando um saldo de no mínimo 50 milhões de mortos. Não se sabe o local de origem dela,
mas sabe-se que ela se iniciou de uma mutação do vírus influenza. Existem duas teorias que sugerem que ela pode ter surgido na China ou nos Estados Unidos, mas não há provas de que possam confirmar em qual dos dois lugares ela tenha de fato aparecido pela primeira vez. Então, se a gripe espanhola surgiu ou nos Estados Unidos ou na China, por que chamamos de gripe espanhola? O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença. Na época em que a doença se espalhou, as grandes potências ocidentais estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Por essa razão, a imprensa desses países sofria forte censura. Isso porque divulgar as notícias de que a gripe espanhola tinha afetado suas tropas poderia ser muito ruim para o moral dos soldados e poderia espalhar pânico na população. Como a Espanha não estava envolvida na guerra e não havia censura acerca das informações sobre a pandemia, a gripe recebeu maior atenção da imprensa na Espanha do que no resto do mundo, espalhando assim informações que em outros países estariam sendo vetadas. Sendo assim o motivo do nome. Porém, em alguns países ela não era chamada assim. Na Rússia, a doença recebeu o nome de febre siberiana, na Sibéria de febre chinesa, na França, catarro espanhol e na Espanha foi batizada com o nome de febre russa. As recomendações das autoridades eram bem semelhantes às de hoje para o coronavírus. Aconselhavam que as pessoas evitassem aglomerações, lavassem suas mãos com frequência e evitassem contato físico. As atividades de alguns lugares como bares, fábricas, escolas, teatros, dentre outros, também foram afetados e tiveram suas atividades temporariamente interrompidas. Até afastamento do trabalho foi ordenado para se evitar a disseminação da gripe espanhola, mas isso era um luxo que pouquíssimas pessoas possuíam no Brasil no começo do século XX. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil brasileiros, inclusive a morte do presidente da época, Rodrigues Alves. Peste negra. A peste bubônica, também conhecida como peste negra, é uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que atingiu toda a região da Europa, África e Ásia, levando a óbito cerca de 75 a 200 milhões de pessoas em pleno século XIV, cerca de 1/3 da população da Europa. Provavelmente originada na Ásia, a peste negra foi de um continente para o outro através de pulgas de ratos que viviam nos navios mercantes. Essas pulgas eram vetores de bactérias e, se picassem seres humanos, transmitiam a doença. Outra forma de contágio pode ser pelo contato da pele com excrementos de roedores infectados. Os epicentros eram os portos, que também eram grandes centros urbanos da época. E por estarem sempre lotados e com alta circulação de pessoas, a propagação chegou a níveis aterradores. Além disso, causava necrose nas extremidades, devido a toxinas bacterianas sobre os vasos sanguíneos. Nessa época, os médicos utilizavam vestimentas um tanto sinistras para se protegerem da doença ao examinarem e cuidarem de seus pacientes. A roupa os cobria da cabeça aos pés e, como parte do traje, utilizavam uma característica máscara com formato de bico de pássaro e uma vara para afastar os doentes. Acredita-se que o formato do bico e toda a proteção sobre o corpo protegia os doutores do miasma, substância que exala da matéria orgânica em decomposição e causa fortes odores. A morte pela peste era dolorosa e terrível, além de rápida. Para você ter ideia de como ela era mortal, o infectado sobrevivia no máximo 5 dias após contrair a infecção. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Por enquanto é só, muito obrigado por continuar comigo até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!